Olá! No Horizonte Notícia Entrevista de hoje vamos falar de tecnologia que vem transformando rotinas, comportamentos e até relacionamentos. Crianças e adolescentes, parte dessa geração digital, usam cada vez mais e cada vez mais cedo dispositivos, videogames e a internet, o que traz benefícios, mas também malefícios. Alerta a isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma espécie de cartilha, um documento com orientações a pais, educadores, pediatras e até mesmo a esse público sobre como lidar com a tecnologia. Para falar mais sobre o tema, está aqui conosco a pediatra, presidente do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento e professora da UFMG, Lilbiana Arantes. Bem-vinda, professora. Obrigada, Fernanda. Bom, vamos abrir falando, então, o que é essa cartilha, o que é esse documento? A cartilha, ela vem de uma iniciativa da Sociedade Brasileira de tentar divulgar no Brasil conteúdos adequados para a gente melhorar o desenvolvimento das nossas crianças. Já existem documentos internacionais há alguns anos falando sobre a questão do contato da criança com a tecnologia e nós precisávamos de trazer para o país essas informações de forma com que a população tenha conhecimento e a gente consiga então melhorar o desenvolvimento das crianças e evitar problemas de saúde a longo prazo. Como é que ela vai ser divulgada? A cartilha hoje ela está no site da Sociedade Brasileira de Pediatria e ela fala principalmente do contato de tela na infância. Entende-se como contato de tela, contato com televisão, videogame, computador, tablet, celulares, tudo que tem tela a gente considera como contato de tela. E essa cartilha então ela descreve como e quando a criança deve ter esse contato de tela de forma saudável, é isso. Agora, vamos dar um exemplo, né? Uma das indicações é sobre o tempo, né, de uso por dia desse tipo de dispositivo. Vamos dar alguns exemplos aí. A princípio, por exemplo, até 2 anos de idade, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que a criança não tenha contato com a tela. Então, até 2 anos, essa questão de colocar a criança na frente da televisão para ficar assistindo desenho ou filmes. Colocar o tablet lá com desenho. Isso, colocar o tablet para a criança brincar, que as pessoas até acham muito bacana. Olha, pequenininha, ele já consegue manipular. Isso não é saudável para o bebê. Então, até 2 anos deve evitar, a não ser que o pai esteja viajando, vai fazer um contato vídeo chat, né? Vai fazer um contato via Skype. Aí sim, pode ser do lado de alguém da família um contato mais rápido. Mas até 2 anos a sociedade recomenda que a criança não seja exposta. De forma Principalmente, de forma nenhuma, principalmente até 18 meses, tá? E a partir dos 2 anos, como que isso vai sendo colocado na vida dessa criança? A partir dos 2 anos, a criança já pode ter o contato com a tela, desde que seja 1 hora por dia. E quando a gente fala 1 hora por dia, é 1 hora somando o tempo que ela ficou de manhã, de tarde, no início da noite. Então, ao todo, somando todos os aparelhos e todo o tempo que ela ficou durante o dia, 1 hora até a idade de 5 anos, ok? Sendo que a família não deve permitir na hora do almoço, na hora das refeições e nem 1 a 2 horas antes de dormir, tá? E eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Quais são os prejuízos, quais são os riscos à saúde. Quais são aí, né? Na hora de se alimentar, um pouco antes de dormir. Então, na verdade, o contato de tela, em primeiro lugar, o contato de tela excessivo, ele está ligado hoje a vários transtornos do comportamento. Então, nós estamos assistindo, eu como neuropediatra, por exemplo, no meu consultório, na universidade, nós estamos assistindo cada vez mais um número crescente de crianças chegando com transtornos do sono, transtornos de conduta, hiperatividade, desatenção. Grande parte disso é oriundo desse excesso de contato com a tela. Então, as crianças hoje, elas ficam tanto tempo na frente da televisão com conteúdos tão inadequados de violência, às vezes até no desenho mesmo, mas um desenho que não está adequado para aquela capacidade cognitiva e de maturidade daquela idade. E aí a criança não consegue elaborar isso e vai desenvolver esses transtornos. Além disso, problemas na visão, problemas na audição, muitas vezes as crianças colocam até fones de ouvido, os adolescentes ficam muito tempo expostos, né, a ruídos excessivos. A própria questão de manipular, de digitar, né, então as mãos, os dedos da criança muitas vezes não estão preparados para esse tipo de movimento repetitivo. Então as questões envolvem a saúde mental, o desenvolvimento da inteligência
e o desenvolvimento do comportamento, porque nós estamos dando exemplos para as crianças também através da mídia, através do que ela assiste no Google, na internet, na televisão. A criança ela vai copiar, pela teoria da mente, né, que o cérebro copia o comportamento do outro, ela vai copiar o que ela está assistindo. E ela não consegue discernir ainda se aquilo está adequado ou inadequado. Ela só vai copiar sem esse filtro. Então, a questão de formar um adulto com uma personalidade, com transtornos, com desvios, obesidade, porque a criança fica muito sedentária, né, presa dentro de casa, muito ligada naquela mesma atividade sentada, problemas posturais e estresse, que a criança muitas vezes está assistindo algo assim de suspense, não é? De violência, que para a gente nem é tanto, mas para ela é, e aquilo vai desencadeando no organismo dela uma reação de estresse, que no futuro está relacionada à hipertensão, à obesidade, então são vários riscos no geral. Além disso, tem a questão do assédio, né, Fernanda? Claro, que é perigoso, né? Isso, então a gente nunca sabe, né? Pode estar conversando com uma pessoa, você não sabe quem é, né? Redes sociais aí, né? Isso, então quando a criança ela está online, ela está aberta para o mundo. A gente não sabe quem está do outro lado. E as pessoas entram e conseguem acessar até via jogos. A gente assistiu recentemente um caso trágico que aconteceu com uma criança. Então, via jogos mesmo, ou via chat, né, de internet, a criança ela pode entrar em contato com pessoas que tenham outros interesses. Então, tem hoje o que a gente considera do cyberbullying, tem questão de assédio sexual na internet. Eu mesmo já tive mais de um paciente que sofreu assédio na internet. E, inclusive, o menino depois desenvolveu comportamentos mais sexualizados e ninguém sabia por quê. E ele que era considerado como um transtorno, coitadinho. Na verdade, ele estava recebendo isso dentro da casa dele, imagina. E as famílias se preocupam tanto em dar um suporte religioso, afetivo, de uma personalidade adequada e, ao mesmo tempo, não sabe que essa criança está sendo bombardeada com esses conteúdos inadequados. Pois é, qual que é a orientação para os pais? De que forma limitar isso, fiscalizar mesmo, né, esse uso aí da internet? Hoje a gente lida com essa dificuldade porque a gente não viveu isso quando éramos crianças. Então, nós estamos nessa fase de transição da era industrial para essa era do conhecimento. Então, os pais, os educadores, os professores, os cuidadores das babás ainda não têm uma orientação. Acho que por isso que a cartilha ela chega num momento muito bem-vindo, né? Porque a gente precisa mesmo desse direcionamento. Como que a gente deve fazer? Sempre sentar com a criança, explicar para a criança, mesmo pequenininho, eles são capazes de entender, e tentar dialogar e encontrar um equilíbrio. Até 2 anos nós vamos explicar que que na idade dela ela não deve assistir desenho e ao mesmo tempo já mudar o foco para outras brincadeiras e atividades. Então é importante o pai estar do lado para desenvolver uma brincadeira de leitura. Então vamos ler um livro, vamos brincar de um joguinho, vamos montar, né? Vamos encaixar, vamos rasgar papel, fazer bolinha, coisas simples que ajudam a criança a desenvolver inteligência, o cérebro, o interesse. A partir dos 2 anos, combinar com a criança um horário. Olha, qual desenho você quer assistir? Uma vez que o pai já assistiu, já viu que a classificação indicativa também, né, que é importante seguir, daquele desenho, daquele filme está adequado para a criança, ele pode então combinar que a criança vai assistir o desenho naquele horário. Vai ter o outro horário do joguinho, mas que passou o tempo, ela então vai desligar. O combinado é esse. Você assiste, mas dentro desse tempo, e depois você vai fazer outras tarefas. Quando vai crescendo, isso vai ficando também de uma forma mais fácil da criança entender. Claro que tem hora que a criança vai querer exigir um pouquinho mais, mas cabe aos pais ter tranquilidade e entender que eles estão fazendo o melhor pelos seus filhos. Colocar limite é uma forma de amor, é uma prova de amor muito importante. Então, os pais explicar para a criança, mostrar para ela, inclusive ensiná-la quando ela receber uma mensagem inadequada, o que ela deve fazer, que ela deve contar para eles. Quando ela acessar algum conteúdo que ela achar estranho, então que ela pode chamar os pais, que ela pode chamar o professor. Quando alguém convidá-la na internet, ela deve estar conversando com os pais sobre essas amizades. Os pais devem instituir filtros na internet de acesso. Os pais devem estar alertas à classificação indicativa e também aos conteúdos. Muitas vezes fala que é livre, mas fala conteúdos de violência. Tá? Então, por exemplo, jogos em que as crianças ganham pontos para poder matar as pessoas, na verdade aquilo não é adequado em idade nenhuma.
até a adolescência, tá? Porque você está estimulando esse comportamento. Com certeza. Agora, professora, essa questão do limite, do bom senso no uso da tecnologia também é válido para o restante da família toda, né? Isso. Então, em primeiro lugar, o que eu falo com os pais têm que dar exemplo. Então, não adianta eu querer chegar e falar com o meu filho que ele não pode assistir o tablet na hora do almoço e eu sentar com o meu celular e ficar um almoço inteiro digitando meu filho do meu lado e eu não interagir, não conversar. Na verdade, o pai tem que mostrar que na hora da refeição ele não tem um contato com o celular. Os pais devem desligar tudo e dar atenção para os seus filhos, brincar com os filhos, passear. Ah, tá chovendo, precisa de um tempo maior dentro de casa. Vamos criar outras brincadeiras dentro de casa e vamos deixar o tablet. É possível deixar a televisão, o tablet de lado. Então, em primeiro lugar, o pai tem que dar o exemplo, né? Em segundo lugar, eu acho que é muito importante também os pais tentarem fazer com que a criança participe disso de uma forma espontânea. Fala, meu filho, o que você acha? Você acha que eu também assisto agora ou assisto mais tarde? Você acha que é legal eu tirar um tempinho agora para ficar com você e desligar o telefone? Então a criança ela vai se sentir importante com isso. Poxa, meu pai está desligando o telefone, está deixando o telefone de lado para brincar comigo. Então o exemplo é muito importante. Não é? Eu acho que os pais devem se atentar e mostrar conteúdos adequados. É claro que é positivo, a internet tem um lado positivo, os jogos têm um lado positivo, nós temos muitos jogos educativos. As crianças e os adolescentes começam a ter muitas informações sobre saúde, sobre educação, sobre outros lugares do mundo, então abre um mundo diante dela. Então na hora de fazer uma pesquisa, vou pesquisar sobre o Egito, minha filha está pesquisando sobre o Egito, vou pesquisar sobre o Egito, então é muito bacana, mas desde que tenha um adulto do lado. E limite para tudo, E né? limite para tudo. Professora Liubiana Arantes, muito obrigada por sua presença aqui. De nada, é um prazer, eu que agradeço. Muito obrigada. Horizonte Notícia, a entrevista fica por aqui. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.